Então pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal. Peço a vocês que, se gostarem do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, ative o sininho das notificações. Sempre quando sair vídeo vai aparecer lá pra vocês que o vídeo saiu, tá bom? Então vamos lá. Hoje o assunto do vídeo eu vou abordar o tema que eu comecei na semana passada, que é o porquê que a minha irmã faleceu. Gente, eu fiz a primeira parte e hoje eu tô fazendo a segunda parte e a final, né, que vai terminar tudo. Então, eu falei na parte que ela parou os tratamentos, né, que ela não tinha mais como continuar com os tratamentos que ela tava da quimioterapia. Radioterapia ela não podia fazer mais porque tem um limite. Se você faz demais, acaba, em vez de melhorar, piorando. Então, ela cessou a radioterapia e cessou a quimioterapia. E aí a gente viu em casa que o tumor estava crescendo. Então o que aconteceu? Eu vi a minha irmã mais velha, a gente comunicou com a minha mãe, a gente mandou mensagem para a doutora, mandamos a foto, ela falou que provavelmente o câncer estava crescendo. Então a doutora falou: Adriane, então a gente vai tentar mais um dia de quimioterapia, mais uma vez a quimioterapia, porque é a única coisa que pode te ajudar. E aí, gente, uns dias antes disso acontecer, a Adriane teve uma consulta no hospital. E o que aconteceu? Nessa consulta, a doutora chamou todos os cirurgiões que fazem a cirurgia nessa parte, nesse local, e falou com a gente, explicou tudo certinho como ia ser a cirurgia, como é que ia fazer, os riscos que tinha. E aí a doutora disse que ia fazer a cirurgia, já estava combinando já a cirurgia. E aconteceu um pouco depois, mas o que acontece? A quimioterapia, gente, depois a gente foi saber que saiu um pouco da garganta. Então eles iam tentar fazer essa cirurgia. E aí, chegando e tudo, conversaram com a gente, e aí passou. Aí a gente já tava, tipo assim, meio que pronto, porque a gente já tava feliz, porque, tipo assim, ia fazer a cirurgia, então ia resolver o problema. E aí, aí passou esse tempo, acabou que o tumor cresceu, então não tinha como fazer a cirurgia. Então, assim, uma coisa complica a outra. Só que se ela fizesse cirurgia, realmente ia retirar toda a mandíbula e o rosto ia ficar deformado. Ia deformar muito o rosto, ela ia ficar sem os dentes, ia ficar sem essa parte aqui. Só que, gente, depois eles iam ajudar ela com uma prótese. Uma prótese nesse local aqui. Só que mesmo assim, eles deixaram bem aberto isso pra gente, que infelizmente o estrago no rosto é muito grande mesmo. Porque eles têm que cortar isso aqui tudo, eu teria que, né, não vou explicar detalhes por detalhes aqui, porque às vezes tem gente que não aguenta ver ou ver esse tipo de coisa, mas iam ter que descer toda essa pele da Adriane aqui, mexendo e tudo. Então assim, gente, era muito ruim a cirurgia. Só que a Adriane, o tumor cresceu, então a Adriane teve que fazer mais uma quimioterapia. Nessa quimioterapia aconteceu um tanto de coisa e que foi um processo assim que levou ao falecimento dela. A Adriane fez essa quimioterapia, a gente veio pra casa. A Adriane ficou bem nos primeiros dias, ficou ótima nas 2 primeiras semanas. Só que aí depois, gente, a gente viu que a Adriane não tava bem mais, a Adriane já não tava levantando, a Adriane já não tava fazendo nada. A gente foi com a Adriane pro hospital. E aí, o que acontece? Em casa mesmo, o que estava acontecendo? Nessas semanas depois dessas 2 semanas, a Adriane estava muito fraca. A Adriane não conseguia ficar com os olhos dela centrados assim pra gente. Um olho dela ficava pra cá e um outro olho dela ficava pra cá. Eu posso até colocar as fotos aí pra vocês. Um olho dela ficava pra cá, o outro pra lá. Ela não estava andando, não estava comendo mais. E aí, o que acontece? Um dia antes, a gente levou ela pro hospital. Na perna da Adriane, a gente tinha tentado tirar a pressão dela em casa, quanto que tava a pressão dela. E aí, quando a gente foi fazer isso, a Adriane pegou e assustou. Ela falou, olhando pra gente assim: sai, por favor, sai, vocês não vão me dar vacina, A gente nunca deu vacina na Adriane dentro de casa. Então a gente viu que a Adriane tava delirando e ela fez aconteceu vários tipos de coisas nessa ocasião, assim, de delírio, assim. E a quimioterapia, ela traz alucinação também, só que a Adriane nunca teve, assim, alucinação, foi a primeira vez. Então a gente achou aquilo muito estranho. E a Adriane já tinha 2 semanas que a Adriane não fazia xixi,
Só que a gente foi perceber isso só um pouco depois, porque a Adriane, ela tava andando. Então ela ia no banheiro sozinha quando ela queria. Então ela não tinha falado pra gente que ela não tava fazendo xixi. E aí, eu acho que nem ela, assim, se ligou, assim, no fato de que ela não tava indo no banheiro. E aí, pegou, nesse dia à noite, a Adriane passou esse mal todo. No outro dia a gente tava certo de que levar a Adriane pro hospital. Mandei mensagem pra doutora, ela falou, vocês vão ter que levar ela. Aí a gente levou a Adriane no outro dia pro hospital, de manhã cedo. E nesse dia eu não estava, eu estava na conferência, e aí eu, tava ligando muito pra minha mãe falando, a gente vai ter que levar a Adriane, né? Levou ela. E aí, chegando lá no hospital, a Adriane interna, né? A Adriane não tava conseguindo respirar direito, e muita fraqueza. E aí minha mãe disse que a primeira coisa que eles foram fazer depois do exame de sangue foi levar a Adriane logo pro quarto, colocar o oxigênio nela, ligar os aparelhos no coração, medir pressão e já entrar com remédio, porque a Adriane tava super fraca. E, gente, pra quem assim não sabe muito, é muito rápido que a pessoa piora. Então, assim, um dia a Adriane tava bem, no outro dia ela já tava nesse estado. Então, foi muito rápido. Tanto que a gente nem conseguiu perceber tanto. Ela só ficou mal mesmo quando foi de quinta-feira de tarde pra noite, que deu esse mal todo. Então, a gente, acabou levando ela no outro dia logo. E ela resistia muito, gente. A Adriane já não tava aguentando mais o hospital. Ela não aguentava. Falava pra Adriane ir pro hospital, era uma luta, sabe? Uma luta muito grande. Ela não queria mais ir pro hospital. E aí, passou e tudo. Aí eu cheguei lá no hospital. Ela não tava conversando direito. Ela nem conseguia olhar. Parecia que acho que a visão dela tava toda embaçada. Ela sentia muito sono. Muito sono. Ela não conseguia concentrar. Ela não conseguia fazer nada. E aí, passou... eu voltei, eu fui da conferência pra lá e depois eu voltei pra conferência. Chegando em casa, minha mãe falou assim, Andressa, eu achei estranho minha mãe estar em casa. Eu lembro que quando eu cheguei da conferência, eu vi minha mãe aqui. Eu lembro que eu fiquei muito feliz e eu achei que a Adriane tinha vindo pra casa, porque quando eu tava lá no hospital, ela tava muito mal. Eu falei, nossa, a Adriane já tá pra casa. Eu orei tanto, nossa, acho que ela tá em casa. E aí, chegando em casa, eu pergunto, mãe, o que você tá fazendo aqui? Porque a primeira coisa que eu venho pro quarto, sempre quando eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço é vir pro quarto pra cumprimentar ela e tudo. Então, eu cheguei no quarto e não vi a Adriane. Eu falei, mãe, cadê a Adriane? Aí minha mãe falou assim, André, a Adriane foi pro CTI. Gente, meu mundo desabou na hora, desabou. Eu falei, meu Deus, a Adriane tá morrendo. E a primeira coisa que eu pensei comigo, o que aconteceu? E aí, minha mãe explicou que quando... como eu tinha colocado no outro vídeo, a Adriane não aguentava não tirava sangue mais dos braços, né, de lugar nenhum. E aí eles foram retirar uma PA, porque no cateter já não podia mais tirar sangue, que era um cateter que ela tinha aqui, então eles foram tentar de novo na virilha dela. E aí, minha mãe falou que na hora que eu estava fazendo essa cirurgia, e eu lembro que eu tava lá, eu queria despedir dela, eu fiquei mais de 1 hora lá fora, e nada de acabar a cirurgia. E aí minha mãe falou que depois piorou, foi só entrando no médico na sala, não saia de jeito nenhum. E aí, de 1 hora pra outra, minha mãe fala que pegou a Max com ela correndo. Eu falei pra minha mãe, olha, a gente vai levar sua filha pro CTI. E foi pro CTI. E falou que a minha mãe não podia ficar lá, que minha mãe tinha que ir embora. E minha mãe teve que ir embora, não podia ficar ninguém lá com ela. Só que ainda a Adriane, ela não tava ciente ainda, sabe? Ela não tava desacordada ainda. E aí, a gente esperou, a gente foi pra lá no outro dia. No outro dia foi meu pai, o pastor da minha igreja aqui. Que eles foram conversar com o médico. E o médico disse assim, abertamente pra eles, olha, nós só estamos esperando a Adriane falecer, mas fiquem tranquilos, porque ela não vai falecer com dor, ela vai falecer tranquila, porque não tem nada o que fazer pra ela. Só que eles, assim, não tinham explicado o porquê mesmo. Aí depois a gente foi descobrir, assim, o pastor conversou e falou que uma febre, que a Adriane tava mais de 2 meses em casa com essa febre, e fazia exame, não descobria o porquê dessa febre, então parecia que era só do tumor, mas não. Aí foram descobrir que essa febre era de uma infecção generalizada que a Adriane pegou. E aí,
A Adriane não tava fazendo xixi mais porque os rins dela, os 2 rins dela estavam parados. E aí falaram isso pra gente, não tinha o que fazer, não tinha como fazer hemodiálise. A Adriane não tava conseguindo respirar mais. Então assim, ela mesmo falava que ela respirava, ficava roxa, ela custava soltar o ar. Até uma vez que ela parava assim, parecia que ela já tava indo. E aí, meu pai chegou em casa, o pastor, e deu essa notícia pra gente. Gente, na hora, nossa, a gente não sabia o que fazer, não sabia o que falar, nada. Só ficamos desesperados. E aí, passou. Aí, aí o médico falou assim, não, como ela é de menor, eu vou liberar uma pessoa só. Mas tem que ser uma pessoa forte e que vai saber ficar com ela aqui. Aí, minha tia era a única que estava melhor pra ele. Minha tia foi. Meu pai e o pastor Gindo, na hora que ele estava voltando, na hora que ele estava saindo do hospital, meu pai viu um doutor, que é o doutor Marcelo. Ele chega pro doutor Marcelo e explica tudo o que estava acontecendo com ela. E esse doutor não estava sabendo do que estava acontecendo. Esse doutor foi lá, liberou tudo, liberou a traqueotomia para ela poder respirar pela garganta, liberou todos os antibióticos. Só que meu pai teve que assinar um termo, porque a Adriane podia falecer na hora da cirurgia de traqueotomia. E era, tipo assim, quase 100%. Isso poderia acontecer, por isso que eles não queriam fazer. E os antibióticos, eles tinham 3 dias para fazer efeito. Ou ele faz efeito, ou ele piora a pessoa. Então meu pai teve que assinar esse termo também. Então assim, parecia que meu pai estava assinando o termo para Adriane morrer, porque assim, para eles era impossível de dar certo. E aí passou. A Adriane fez a traqueotomia. Já entraram com os antibióticos. E aí eu lembro que eu cheguei lá. Foi a pior cena que eu vi na minha vida. Aquele quarto cheio de máquina, cheio de máquina. Pitando tudo ao mesmo tempo. A Adriane tava respirando com... Ela só respirava por causa que ficava uma máquina assim, né? Que ela tava com o tubo. E ela tava toda inchada. Ela tava sedada, ela não falava. E eu lembro que eu fiquei aquele dia lá, eu não aguentei, eu vim embora pra casa. E no domingo eu fui ficar com a Adriane, eu fiquei com a Adriane lá o dia todo. Mesmo ela não falando, ela não vendo, ela tava dormindo. E aí, gente, é a pior coisa do mundo, porque eu tinha 24 horas de contato com a Adriane. E pra mim, naquele momento ali, ela não tava falando nada, ela não conversava comigo, só sofrendo. Eu lembro que era exame atrás de exame, exame atrás de exame, cirurgia pra colocar, cirurgia pra tirar, cirurgia pra colocar, cirurgia pra tirar, raio-x, tomografia. A gente foi o dia inteiro assim naquele quarto. Eu lembro que eu nem ficava dentro do quarto direito, porque era toda hora algum procedimento, né? E depois a doutora oncologista dela veio falar com a gente. Minha mãe foi lá foi ficar de noite nesse dia. E ela disse pra minha mãe assim: olha, menina, eu tenho uma coisa muito séria pra falar com vocês. Que o tumor da Adriane não tá só na garganta e na mandíbula mais. Aqueles nódulos que ela tinha falado que tinha uns nódulos no pulmão um pouco antes, mas poderia ser de uma pneumonia, alguma coisa assim. Mas eram tumores, eram mesmos tumores da mandíbula, que é um sarcoma. E aí ela falou que tava tomando todo o pulmão dela. E não tinha como a Adriane sobreviver. Ela tava com o rins parado, pulmão todo tomado pelo câncer, garganta tomada pelo câncer, mandíbula tomada pelo câncer. A Adriane não tinha como ela sobreviver assim. E aí a doutora disse pra minha mãe. E aí ela falou assim, olha, infelizmente a Adriane só tem 6 meses de vida. E aí minha mãe veio embora com essa notícia, contou pra gente. A gente continuou orando, continuou falando com Deus, continuou conversando com Deus. E aí passou, no outro dia eu voltei ao hospital. Passou um tempo, o antibiótico fez efeito. A Adriane, ela... me perdoa, gente. É porque não tem como assim não chorar, né? A Adriane, ela fez
começou a hemodiálise, a Adriane fez 3 sessões de hemodiálise, não aguentou mais porque tirava, né, 1 litro de sangue do corpo. Ela não conseguiu nem tirar 1 litro, só conseguiam tirar meio litro. E aí, depois os médicos disseram que só tinha voltado 3% dos rins dela. Mas ela já tava fazendo muito xixi. E aí, gente, já ficou uma semana, assim, quase no CTI. E aí a gente foi embora pro quarto lá, né, pro quarto do hospital. E aí a Adriane continuou no quarto do hospital, tomando antibióticos, tomando tudo. E aí eles falaram que ela ia vir embora pra casa. Porque os dias dela estavam contados. E pra ela poder ficar com a gente ficar com ela. Antes dela ir. E eles disseram que não tinha gente nada pra fazer. E eu lembro que a gente comprou uns aparelhos que tinham que ficar aqui em casa pra gente ficar monitorando. Ela tinha traqueotomia, então tinha que sugar toda aquela secreção que ficava dentro da garganta. É uma máquina, você vê um tubo, aí você coloca um caninho dentro desse tubo e tem que enfiar dentro da garganta dela. Eu lembro que eu que fazia isso, a gente limpava. E aí a doutora falou depois que a Adriane tava com uma anemia incurável. A gente foi no hospital um dia, a Adriane tava passando muito mal. E a gente foi no hospital de novo. E a doutora, aí descobriram que ela tava com essa anemia. E a anemia não tinha cura. Não tinha como tratar a anemia. O sangue da Adriane tava igual água e ela não aguentava transfusão de sangue. A gente veio pra casa e eu e minha mãe começou, gente, uma luta. Fazendo suco de couve com laranja. Eita. Fazendo suco de couve com laranja e beterraba. E a gente fazia um tanto de coisa pra Adriane, um tanto de coisa. E a Adriane deu uns passinhos aqui em casa, começou a andar um pouco, mas depois a Adriane caiu de novo, não conseguiu andar mais. Assim, caiu o que eu falo, né? Ela tava bem, aí ela ficou pior de novo, não conseguia andar mais. Eu lembro que um dia aqui em casa, a Adriane, gente, ela ficava vomitando o dia todo. O dia todo, a Adriane tava vomitando o dia todo. Ela vomitava com a Adriane preta, assim, sabe? Eu ficava pensando na minha cabeça, tipo assim, o que tá acontecendo dentro da Adriane que ela tá vomitando preto desse jeito? E eu lembro que eu vi a Adriane vomitar, gente, eu falava assim, mãe, fica aqui rapidão. Eu ia lá no meu quarto, eu ficava orando, eu ficava chorando, eu desabafava pra Deus. Eu voltava, eu continuava cuidando dela. Meu pai, todo mundo, né, minha irmã. E aí, pegou. Um dia minha mãe foi dar uma gelatina pra ela e um iogurte à noite. Na hora que a Adriane tomou, saiu tudo pelo nariz. Tudo pelo nariz. Ela tomou assim, na hora que foi tempo dela tomar, tudo escorreu. Fui mandar mensagem pra doutora. A doutora falou assim, olha, infelizmente, não tem como a gente tratar isso, não tem como a gente realmente fazer algo por isso. Mas no céu da boca da Adriane tem um buraco. O tumor fez um buraco no céu da boca dela. E tudo que a Adriane come vai voltar. Mas não tem como tratar isso, gente. O corpo da Adriane tá indo embora, assim, ó. Eu lembro que ela tinha, onde tinha o cateter, ficava o caminho. Eu ia dar banho nela. Eu via o cano inteiro aqui quase, ó. Porque a pele dela tava apodrecida. E aí, continuou, minha mãe dava banho nela, ela não conseguia andar, minha mãe tinha que pegar no colo, colocar na outra cama, limpava, ela dava banho nela na cama mesmo. Não só com a gente tinha trabalho, a gente molhava a cama toda mesmo, mas mesmo assim depois a gente trocava os lençol tudo, né, de fazer massagem, tudo nela. E aí de novo a Adriane tava fazendo xixi antes, mas de novo os rins dela voltou a parar. Ela não conseguiu fazer mais xixi depois, então realmente os rins dela estavam 100% parados. E aí, então assim, ela chegou num tempo de não comer, só vomitar, não fazer xixi, ela não fazia as outras necessidades dela, não andava, nada, ela tinha parado de viver. Ela não conversava, ela não conseguia falar nada. E a gente foi, a gente começou a ter um acompanhamento paliativo aqui em casa. E todo dia que elas vinham aqui, elas vinham lembrar que aproveita a Adriane, que ela tá nos últimos dias. Aproveita ela, que ela tá nos últimos dias da vida dela.
Eu continuava orando, ela falou, Adriane, só tem 2 semanas. E eu ficava pegando com Deus, falando, Deus, por favor, não deixa. Mas eu sei que foi feita a vontade dele, gente, porque ela merecia um lugar melhor que isso aqui, depois de tudo que ela sofreu. E aí, um dia antes, foi na sexta-feira, a gente voltou com ele no hospital. Peraí que eu vou ver se tá gravando. Na sexta-feira a gente ia com a Adriane pro hospital. Na quinta-feira à noite eu tive um sonho. Eu nunca tinha sonhado com a Adriane morrendo, nunca tinha sonhado isso, foi a primeira vez. Nesse sonho a Adriane tava no ônibus, a gente tava andando, a gente tava com o ônibus tava andando e eu fui e fiz uma pergunta pra Adriane, eu falei, Adriane, o que você tá achando dessa situação sua hoje? Ela falou, olha André, você tá nas mãos de Deus. Eu lembro que de uma hora pra outra a gente tava feliz no ônibus, rindo, sorrindo, cantando. O cenário do sonho mudou inteiro. E aí eu lembro que tava no necrotério. Eu tava no necrotério e eu tinha que ir lá reconhecer o corpo dela. Só que quando eu entrei no necrotério, os médicos começaram a me levar e eu não, com os meus olhos lá no necrotério, eu não tinha encontrado o corpo dela. Eu saí do hospital, eu tava num escadão assim, parecia que era de uma igreja. E quando eu sentei nessa escada, lá no sonho, abriu assim, tipo, uma outra imagem, mas eu tava sentada e essa imagem abriu assim. E aí eu lembro que nessa imagem tava ele e meu pai. E aí ela dizia assim pra mim, Andressa, continua firme. Continua, fica firme. Então o que ela queria dizer pra mim era pra mim continuar firme nos caminhos do Senhor, né? Continuar vivendo. E eu acordei, eu lembro que de manhã eu chamei uma amiga, eu contei pra ela esse sonho, que eu tava achando muito estranho. E aí, gente, de manhã aconteceu, eu acordei e tudo. Eu nem dei bola pra esse sonho, eu repreendi ele ainda, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Quando foi à tarde, 2 para 3 horas, a Adriane passa mal aqui em casa. Eu lembro que minha mãe e minha irmã, a gente foi correndo, colocar o trem no dedo dela, porque a gente tinha um aparelhinho que colocava no dedo pra ver quanto que tava o coração. E a respiração tava só abaixando. E ela falou, mãe, eu não tô conseguindo respirar. E a gente ia levar ela de carro, mas se a gente tivesse levado ela de carro, ela não ia conseguir chegar viva no hospital. Eu lembro que a gente chamou o SAMU veio, equipou ela toda, a gente foi. Minha mãe não ia conseguir ir, minha mãe pediu pra mim, Andressa, vai, por favor, eu não consigo ir. Porque minha mãe, gente, depois de um tempo, ela já não aguentava ver a Adriane sofrendo mais. Ela tinha medo que a Adriane falecesse na frente dela, sabe? E a minha irmã tinha as meninas aqui, meu pai já tava lá no hospital, porque ele foi buscar uns remédios pra Adriane. E aí eu fui. E aí eu fui no SAMU com a Adriane. Gente, no meio do caminho, a respiração dela vai quase a 0. Eles têm que mudar a rota, ir pra um UPA pra recuperar a respiração dela. Depois desse UPA a gente voltou com ela pro hospital. Com o SAMU mesmo, né? O SAMU levou de volta. Chegou lá no hospital, a Adriane foi atendida, correndo. Fez os exames, falou assim, olha, em vista dos exames dela passada, a Adriane tá bem. A ureia dela aumentou um pouco. Eu fiquei feliz. Ela falou assim, olha, Adriane, eu vou colocar o oxigênio. Se ela conseguir daqui a pouco respirar bem sem o oxigênio, a gente vai mandar vocês embora. Senão, ela vai ter que ficar internada. Aí passou a noite, meu pai tinha que trabalhar cedo no outro dia, no sábado. E aí passou a noite, eu dormi com a Adriane no hospital. A gente chegou lá umas 3, 4 horas, lembra que a gente ficou. Quando foi 1 hora da manhã, a Adriane foi pro quarto. Quando foi de madrugada, 3 horas da manhã, a Adriane começa a passar mal. Eu não conseguia respirar. E só ia aumentando a bomba de oxigênio. Já tava no último grau, não adiantava nada. Tava fazendo nebulização, não adiantava nada. Eu lembro que eu senti uma angústia dentro do meu coração. Eu senti uma angústia na minha alma, eu comecei a passar mal. Eu comecei a vomitar. Senti dor de cabeça, eu ficava tremendo, sentia falta de ar. E eu não entendia por que aquilo estava acontecendo comigo.
E eu mandei mensagem pro meu pai, eu falei, pai, amanhã você precisa de vir pra cá, eu não aguento ficar aqui até amanhã, não. Na verdade, eu tinha pedido pro meu pai no dia, porque eu tava sentindo aquelas coisas, eu não sabia por quê. E aí meu pai falou, Andressa, amanhã eu tenho um compromisso lá do trabalho, mas eu vou tentar ir aí à tarde. E de manhã, aí a Dani dormiu com aquele tanto de negócio e tudo. Passou de manhã, as enfermeiras foram dar banho nela. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, você vai vir? Ele falou, eu tô quase chegando aí. Foi a última conversa que eu tive com ela. Foi o último abraço que eu dei nela. Foi o último eu te amo que eu disse pra ela. Eu lembro que de manhã, depois que a enfermeira deu banho, eu ajudei a enfermeira a dar banho nela. E eu falei pra ela, Di, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E eu fui fazendo carinho nela, fui beijando ela. E eu saí. E aí meu pai chegou. Meu pai falou que depois de uns minutinhos, eu lembro que eu saí do hospital e disse pra Deus assim, Deus, se o Senhor não curar a Adriane hoje ou amanhã, a gente não vai aguentar mais. Porque não tinha mais ninguém pra ficar no hospital, gente. Eu falo assim de sinceridade do meu coração pra vocês. Se tivesse que no outro dia ficar um de nós daqui da minha casa ficar lá, ninguém aguentaria. Gente, era uma angústia, é um físico, a mente não tava aguentando mais ver a Adriana estar, não tava, gente. Eu falei pra Deus mesmo, Deus, se o Senhor não curar a Adriana hoje, a gente não vai aguentar mais, porque eu, pelo menos, eu não aguentaria ficar mais nenhum dia com a Adriana no hospital. E meu pai, descendo pra ir pra cantina, meu pai no corredor, e disse assim pra Deus, Deus, seja feita a tua vontade. E aí, meu pai falou que os médicos chamou ele antes dele ir comer. A Adriana tava falecendo quase. Falou assim, olha, a gente vai colocar um remédio pra tentar voltar um pouco o pulmão dela, pra ver se o pulmão dela consegue reanimar. E não, meu pai ligou pro pastor, o pastor foi lá. E aí meu pai disse que ela foi fechando só o olhinho assim, olhou pra ele. Dormiu. Né? Faleceu. Ela foi. Eu lembro que eu cheguei em casa, o céu ficou nublado, gente. Eu achei estranho porque tava um solzão. O céu ficou nublado de uma hora pra outra. E no meu quarto eu senti uma coisa ruim. Eu fui tomar banho, eu comecei a chorar no banheiro. Falei, Deus, seja feita a tua vontade. Comecei a pedir a Deus para que a vontade dele seja feita. E a minha madrinha chegou aqui em casa. O pastor tinha ligado pra ela para que ela pudesse ficar, para que ela pudesse contar pra gente, porque na hora assim, tem um desespero, ela chegou pra mim e falou, Andressa, a Adriana piorou. Falei assim, não, ela não piorou. Que eu cheguei aqui, eu tava no hospital, o médico falou que ela tava até melhor. E aí, eu liguei pro meu pai, falei, pai, o que tá acontecendo? Meu pai falou, Andressa, não é nada não, quando eu chegar eu vou te explicar. E aí, ela tinha contado pra minha irmã desceu, me contou, a gente não desabou. Desabou, literalmente. Eu nunca imaginei minha vida sem minha irmã. Mesmo que eu tinha aquele diagnóstico, nós tínhamos aquele diagnóstico, eu não imaginava minha vida sem a minha irmã. Não imaginava, gente, era fora de cogitação pra mim. Mas minha irmã faleceu, no mesmo dia foi o velório dela. Eu falo que mesmo no caixão, mesmo lá, ela tava com um semblante de paz, de alegria. Ela tava com um semblante de paz. No domingo foi o sepultamento dela. Foi muito chocante pra mim. Eu não tava acreditando que aquilo tava acontecendo. Eu passei muito mal. Eu fiquei vários dias passando mal. Mas depois de um dia, gente, Deus foi acalmando meu coração. Tinha muitas pessoas no velório nos dando apoio. Muitas pessoas conhecidas que nos ajudaram. Tinha os enfermeiros também do hospital. Tinha pastores de outros lugares, da Lagoinha também, os meninos de lá, o Adriano, o pastor Lucinho, né, o Pablo, todo o pessoal de lá deu muito suporte pra gente também. E assim, gente, eu até agradeço muito a todas essas pessoas, ao pastor da minha igreja também, que foi essencial. Ele sempre esteve com a Adriane, ele amava muito ela, ele também viu ela falecer naquele momento ali. Todo mundo, meus amigos, a todos, gente, a todos. Eu agradeço demais de coração, que tem me dado muita força ainda. Ela faleceu e o médico, o segundo médico oncologista dela, falou que se a Adriane tivesse sobrevivido, a Adriane não ia andar mais, a Adriane não ia falar, a Adriane ia ficar vegetando numa cama. Então, gente,
Era melhor que ela fosse estar no lugar que ela tá hoje, que não tem comparação com o que a gente tá vivendo aqui, sabe? E é isso, gente. E hoje eu tenho plena certeza no meu coração, por mais que doa, por mais que a gente sofra, é que ela tá no melhor lugar. E eu acredito que ela tá muito feliz e torcendo para que cada um de nós vamos pro lugar que ela está. Está acontecendo essa tragédia aí, né, que tá acontecendo no mundo, Brumadinho. Eu imagino a dor daquelas pessoas, de ter perdido aqueles parentes, mas eu sei que assim como o Espírito Santo de Deus tem me consolado, Ele tem consolado aquelas pessoas e cada um hoje. E a palavra que eu tenho pra vocês hoje é: não deixe pra amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não faça amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Fala um te amo hoje. Abraça hoje, valoriza hoje, sabe? Você que tem a sua família, você tá me ligando pra sua família. Mas se for hoje, e se hoje for o dia da mãe, sabe? Trate bem. Cuide das pessoas que você tem à sua volta e principalmente tenha a sua vida endireitada nos caminhos do Senhor. Porque pra gente ir é um piscar de olhos. Um piscar de olhos a gente vai. Sem querer, como for. Deus pode nos chamar, Deus pode te chamar, Deus pode me chamar hoje. Como é que tá a nossa vida hoje diante do altar de Deus? Se você sair da terra hoje, pra onde você vai? Então endireite seus caminhos com o Senhor, esteja 100% diante de Deus, com a sua vida no altar, porque num piscar de olhos nós vamos ir. Amém? Muito obrigado, gente, por você ter assistido esse vídeo. Minha intenção não é deixar vocês tristes, mas não tem como não falar dessas coisas e não chorar, é muito difícil. Mas eu acredito que se hoje a Adriane estivesse aqui, se ela pudesse falar uma coisa, assim como eu acredito que esse foi um sonho que Deus me deu, e fica firme, que Deus tá voltando, a gente sabe, tá na nossa cara. Então a gente precisa de consertar a nossa vida antes que Ele venha. E é isso que Ele quer, que nós tenhamos uma vida plena com Ele. Tudo que a Adriane viveu aqui foi pro Senhor, ela viveu a vida dela pro Senhor. Ela nunca reclamou da doença. A Adriane recebia diagnósticos de que não tinha cura, que tinha piorado. E, gente, a Adriane ficava plena, assim. Ela sorria, ela brincava, ela fazia tudo. Porque ela tinha certeza da salvação dela, que se ela fosse, ela estaria no melhor lugar hoje. E ela brincava, ela fazia tudo. E eu acredito que se ela pudesse falar uma coisa, falava, como ela falou no sonho: fica firme, fica firme. Tá bom? Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo. Que Deus abençoe muito, muito a vida de vocês. Um beijo.